O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vá ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, temos que cumprir as leis. Não podemos ser, vamos dizer assim, rebeldes. As leis estão aí para serem cumpridas. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho que cobra uma atitude de cada um de nós que nos consideramos verdadeiros cristãos, que nos consideramos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Primeiro aqui no início do Evangelho nós vamos, perceber que Jesus está dizendo aos discípulos que ele vai sofrer muito, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E os discípulos ficam tristes com esta notícia e naquele momento ali perguntam para ele, os cobradores de impostos: olha, o mestre de vocês não paga imposto? Pedro responde: olha, paga sim, ele cumpre a lei, como cidadão ele segue as leis. Ô meu irmão, ô minha irmã, nós precisamos seguir as leis dos homens, mas sobretudo as leis de Deus. Nós precisamos pagar os impostos, não podemos sonegar os impostos. É verdade, tem leis que nos escravizam, tem leis que nos fazem escravos, mas nós devemos, meus queridos, até então cumprir essas leis. Se as leis são absurdas, se as leis são demasiadamente absurdas, nós podemos e devemos procurar uma forma de, vamos dizer assim, eliminar essa lei, acabar com esta lei. Mas enquanto ela existe, meus queridos, é preciso cumprir. Se tem os impostos para pagar, então vamos pagar os impostos. Não vamos sonegar, porque a pessoa que sonega não é uma pessoa honesta. E pessoas que não são honestas não seguem a Jesus Cristo, não compactuam com Jesus Cristo. Olha que Jesus era filho ali da terra, Jesus estava ali no seu reduto, ele não era uma pessoa estranha. E os impostos eram cobrados de estranhos. Mas para não escandalizar, o que Jesus fala para Pedro? Olha, Pedro, pega lá no peixe, pesca um peixe, vai ter uma moeda lá, você paga por mim e por ti, não vamos escandalizar, vamos
estar aqui, Pedro, em condições de evangelizar, em condições de levar a palavra do Pai, mas não vamos ser motivo de crítica, de chacota. Olha, meu querido irmão e irmã, o evangelho de hoje está nos cobrando ser honestos. Honestos conosco mesmo, honestos com as leis do município aí onde você mora, do município aqui onde eu moro, Divinópolis. Se existem as leis, se existe o sinal de trânsito, é para ser obedecido, não é? Se o sinal está vermelho, nós não podemos avançar com o carro, vamos provocar acidente. Se estamos com pressa, devemos sair mais cedo, porque as leis precisam ser cumpridas. Nós paramos no sinal vermelho como pedestre, em vez de olhar para o sinal, nós ficamos olhando para os carros, ver se abre uma brecha para a gente passar, a gente tenta passar, não é verdade? O carro vem e atropela. Ora, o sinal está ali para ser cumprido, as leis de trânsito estão ali para ser cumprida, as leis, né, dos mandamentos estão ali, não é, na Bíblia, na palavra, para ser cumprida. Mas nós damos, né, como a gente costuma dizer, aquele jeitinho brasileiro, aquele jeitinho, né, que a gente dá, não é o jeito de Deus. O jeito de Deus é esse jeito de que as leis que precisam ser cumpridas deverão ser cumpridas. Os mandamentos que nós devemos observar precisam ser observados. Não podemos querer tampar o sol com a peneira. Nós somos de Deus e, como tal, devemos agir como Deus age. Nós somos de Jesus Cristo e, como tal, devemos agir como Jesus agiu. Olha, que Jesus não precisava ser batizado, ele é Deus, mas como ser humano, ele quis ser batizado por João Batista. Ele quis, não fazer com que João Batista realmente fosse creditado e acreditado. Assim também, meus queridos, devemos cumprir as leis. Não ter as leis para nos escravizar, mas que as leis sejam para nos edificar, para nos valorizar, para nos conduzir. E quando nós falamos pensando nos 10 mandamentos, Jesus está dizendo para nós, olha, cumpra as leis do mandamento. Cumpre as leis do mandamento. Se o mandamento está dizendo amar o outro, ame o outro. Se a lei está dizendo para amar a Deus sobre todas as coisas, vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Não vamos amar as coisas deste mundo, mas a Deus sobre as coisas deste mundo. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar. Vamos juntos levar esta palavra àqueles que acham que são espertinhos, que podem burlar a lei, porque isso não agrada a Deus. Amém? Que assim seja. Amém.